Sintetizando, com Alê Moreno. Olá, o programa de hoje é especial. Eu trago um convidado muito querido, o psicólogo Fernando da Mata. E a gente vai conversar aqui sobre burnout, ou a síndrome da fadiga crônica. Tudo bem, Fernando? Olá a todos e a você, Ale. Muito obrigado pelo convite para falar sobre esse assunto que fica mais importante durante esse período que vivemos. Obrigado, Fernando. Bem-vindo. Eu queria começar perguntando para você o que é o burnout, qual a correlação dele com o trabalho. Para falar em burnout, é preciso que a gente fale de trabalho e fale de pessoas. Há estudiosos que dizem que a palavra trabalho tem origem na palavra latina tripalium, que era um instrumento de tortura dos antigos romanos. Mas a gente sabe que é um pouquinho diferente disso. As abordagens contemporâneas mostram que o trabalho é essencial para qualquer pessoa, é aquilo que proporciona sobrevivência, realização, identidade, e também pode ser algo muito prazeroso, ainda mais quando as pessoas têm a oportunidade de escolher aquilo que querem fazer. Tá, entendi. E quais são as características do burnout? Vamos lá, falar das características. O burnout já foi chamado de estresse ocupacional. Ele é um tipo de estresse específico porque tem relação direta com o trabalho que é realizado. Ele é provocado por situações de trabalho. Ele é um estresse cronificado, ou seja, é uma doença crônica que pode apresentar ocorrências agudas, e é uma síndrome, um conjunto de sintomas que se apresentam conjuntamente. Fernando, a gente consegue identificar sintomas? Porque eu entendo que ela é uma doença muito silenciosa, né? Que tipo de sintoma, de recado, sinal que ela dá? Tá, vou te explicar então quais são os sintomas. São 3. Primeiro é exaustão emocional, que é um esgotamento físico e mental e a sensação que não há energia para qualquer tipo de atividade. O segundo sintoma é a despersonalização, que é quando as pessoas que são clientes são tratadas como objetos e não como pessoas. E os sentimentos que acompanham isso são cinismo, indiferença, frieza. E por fim, a gente tem a baixa realização pessoal, quando existe uma tendência para autoavaliação negativa, com um sentimento de insuficiência, incompetência e fracasso profissional. Tá, entendi, mas e eu consigo, de fato, identificar? Ale, identificar os sintomas talvez seja o maior problema, tanto para quem está vivendo a situação, como para quem está atendendo a situação. Já que o burnout é uma doença silenciosa e crônica. Há pessoas que conseguem perceber que algo não vai bem, mas nem sempre relacionam esse mal-estar à atividade profissional. Eles fazem uma espécie de deslocamento, identificam isso com alguma outra coisa, alguma outra parte da vida. E há os que identificam as situações de trabalho como uma fonte do estresse, mas aparentam ter dificuldade para lidar com isso. E para quem atende também a dificuldade é muito grande, porque os relatos são difusos, muitas vezes não são profissionais habituados a lidar com quadros complexos de saúde mental. Às vezes não existe uma cultura interna na organização que permita fazer esse tipo de trabalho. E também as questões de saúde pública mais ampla não levam em consideração essa situação. Uma pergunta muito comum é que quais são as profissões que são mais propensas ao burnout ou à síndrome da fadiga crônica? Existe sim, Ale. Existem profissões que são mais propensas ao burnout. A maioria dos estudos dos anos 70 até agora, que foi quando se começou a discutir esse assunto, se concentrou em profissionais com preparo acadêmico e exercem profissões de ajuda, como médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, professores. Em uma escala menor, também foram identificados bombeiros e policiais. Mas o que a gente pode perceber mesmo é que nos últimos 20 anos, com a evolução do mundo do trabalho, com a criação de novas atividades, novas profissões e novas demandas, praticamente todas as pessoas estão sujeitas a sofrer em algum momento o burnout, seja numa forma mais suave, mas que de alguma forma pode vir a se repetir adiante, ou numa forma mais intensa também. Então, mesmo que ainda não haja nenhum estudo sobre esse assunto, pelo menos que eu conheça, eu suspeito que todo tipo de profissional pode estar vulnerável ao burnout, especialmente numa situação como essa que nós estamos vivendo agora. Excelente, Fernando. Eu fiquei aqui também pensando que é uma doença
que passa fortemente pelo RH, né? Por pessoas que lidam com pessoas, nem pelo RH, mas por pessoas que lidam com pessoas o tempo todo e que tem muita troca, então, médicos, enfermeiros. Eu me recordo de ter feito um trabalho num hospital e que 80% das pessoas tinham burnout. É bastante assustador. Eu sei como é, conheço vários colegas facilitadores que também já ficaram doentes e ela vai corroendo a gente por dentro. Você tem exemplos, histórias de pessoas que tiveram burnout para compartilhar com a gente? Sim, Ale, existem inúmeros exemplos. Muitas vezes eles não vêm à tona porque as pessoas que passam por isso, que sofrem dessa síndrome, se sentem muito discriminadas, se sentirão, têm a sensação de que se sentirão discriminadas. Mas um caso emblemático que eu conheço é de um profissional que ocupava uma alta posição numa empresa, tinha uma performance alta, muita chance de ser promovido a sócio, só que na época das promoções isso não aconteceu e o baque que as pessoas sofreu foi tremendo. E aí vieram todos aqueles sintomas, né, que foram se agravando ao longo do tempo, chegando a uma situação em que ir para o trabalho todos os dias pela manhã passou a ser uma batalha diária. Ele começou a se afastar gradualmente das pessoas, o desempenho foi diminuindo sensivelmente e a tristeza que acompanha esse tipo de situação acabou, no final das contas, tomando conta. Mas, por uma sorte muito grande dele, profissional, a empresa tinha profissionais capacitados que identificaram os sintomas, deram todo o suporte técnico e social para encaminhá-lo a tratamento específico e o colocaram em licença por mais de um ano. Mas, infelizmente, não são todos os profissionais que podem contar com uma estrutura semelhante. Eu, ouvindo essa história, eu fico pensando aqui, eu encontrei uma saída na medicina chinesa com um querido médico, o Dr. Joe Erdia, vou deixar até no YouTube o canal aqui, o acesso a ele, pela medicina chinesa e por um processo profundo com ele de autoconhecimento, para que eu não caísse no risco de ficar doente novamente. No meu caso, perdi unha, tive problema de pressão, problema de circulação, pedra no rim, nossa, uma infinidade de coisas. Então, a gente tem que ficar muito atento e foi uma amiga que me alertou sobre o meu estado energético, que era bastante baixo, uma amiga querida, a Patrícia Rocha, e foi por causa dela que eu encontrei o Dr. Joe e a quem eu agradeço muito os dois. Você, falando em tratamento, você pode dizer um pouco sobre os tratamentos que existem? Sim, olha, a terapêutica para quadro de burnout não é simples. Às vezes é preciso integrar diversas abordagens, como o tratamento psiquiátrico, e nesse caso sempre existe a possibilidade de prescrição de remédios, de fármacos. O tratamento psicológico será sempre uma terapia de apoio, né? Um suporte para que essa pessoa consiga lidar com as duas situações, aquela que ela está vivendo e aquela que ela pretende viver. Um acompanhamento nutricional, porque tem algumas pessoas que se voltam para comer muito e tem outras que se voltam para não comer nada, né? Existe o sintoma, mas não existe uma situação sintomática típica de todos, né? E existem casos muito bem sucedidos que se utilizaram de essas abordagens de medicinas não alopáticas e tal. E certamente nós estamos vendo muito a importância do mindfulness, a meditação e outras práticas que vão ajudando o indivíduo a tomar um pouco mais de consciência a respeito disso. Fernando, muito obrigado pela conversa. Bom, eu quero te agradecer e quero agradecer a todos. Estou aqui disponível sempre que quiser. O assunto é muito vasto, dificilmente a gente esgotaria numa situação de uma conversa como essa que nós tivemos hoje, mas estou sempre pronto para estar com vocês assim que precisarem, tá bom? Muito obrigado, um abraço, fiquem todos bem. Tchau, tchau. Bom, espero que vocês tenham gostado. Esse foi um programa diferente. Acho que é um tema que vale a pena voltar, porque ele mexe com a saúde de todos e de todas. Nos vemos no próximo programa. Grande abraço e muito obrigado.
Sintetizando com Alê Moreno.